E vamos de parte 2 do Prota sem cultivo que encontrou duas deusas. Após Shen Shangyi acordar do seu sono da beleza, ele consegue finalmente sua veia divina, e ao sentir o poder pela primeira vez ele consegue senti-lo fluir pelo seu corpo inteiro. Em seguida ele agradece às duas deusas por terem o protegido, enquanto estava desmaiado. Mei Yao pede para que ele teste sua força no terrível dinossauro de cabelo e barba, mas sem tempo para perder, o dinossauro avança para cima deles. Shen Shangyi consegue tirar as deusas do meio do caminho, deixando assim o dinossauro bater na parede à frente. Shen Shangyi avança para dar um soco no bicho, mas não surge nenhum efeito a não ser deixar o dinossauro de cabelo e barba mais puto. Ele concentra uma energia em sua boca e logo em seguida soltando uma rajada feroz de energia. Shen Shangyi consegue desviar e aplicar um golpe poderoso em sua barriga. O dinossauro ruge de dor. Shen Shangyi acaba causando o desabamento da caverna com seu soco poderoso. Vendo que a caverna não vai durar muito, ele corre para onde as deusas estavam. Mei Yao lhe dá um anel para ele cobrir com seu sangue, assim iniciando uma identificação. Ela fala que aquele é um anel de armazenamento onde elas podem ficar dentro dele em segurança. Ao saírem da caverna vemos o jovem Shen Shangyi preparando um banho para as deusas. Ele pergunta para Mei Yao por que elas não poderiam tomar banho na mansão. Ela afirma dizendo que se descobrirem elas, ele será morto. Após elas entrarem no banho enquanto o Prota estava de saída, Mei Yao chama sua atenção e pede para que ele vá até ela. Ela toca em sua testa onde sai um brilho dourado e na mente do Prota vemos o que Mei Yao deu para ele. Um método de Gon, a técnica divina dos 4 elefantes. Ela diz que o Prota deve seguir as instruções e executar seu Ki verdadeiro para senti-lo. Após um tempo nosso Prota consegue sentir um fogo correndo através de seu corpo. Mei Yao diz que esse é o fogo do verdadeiro Ki. A irmã Bai diz que ele pode tentar os métodos secretos da alquimia, mas requer muito talento, por isso ele não deve se forçar. Impressionado com o poder e nível de conhecimento das deusas, o jovem Shen se pergunta se elas estão acima do 9º nível do reino marcial mortal. Mei Yao explica que acima do reino marcial mortal existe o verdadeiro reino marcial Nirvana e assim por diante. O caminho do cultivo é mais longo do que ele pensa. Ela diz que o continente marcial de Cinnabar em que ele está é apenas uma gota no oceano em todo o mundo marcial. E o motivo de elas não poderem revelar suas existências e por que seus inimigos podem derrotar qualquer artista marcial do continente do Prota em um estalar de dedos. E ao descobrir isso, Prota apenas consegue se comparar com uma formiga. E se ele quiser se torna mais forte, apenas precisa aprender a usar a técnica divina dos 4 elefantes e o método da alquimia e assim tornando um deus do mundo marcial mortal. Após as deusas terminarem de tomar banho, a irmã Bai fala para o Prota que sua base está muito fina e que quando ele estiver mais forte ela irá passar suas habilidades mágicas para ele. O Prota fala que vai se esforçar para viver de acordo com suas irmãs. Logo em seguida o velho do Prota derruba a porta e o abraça com lágrimas em seus olhos. Ele fala que ouviu que o Prota tinha acabado de voltar do penhasco demoníaco e mortal. E o pergunta se isso afetou seu corpo. Em seguida seu pai conseguiu sentir que ele possui uma veia espiritual agora. E para não falar que conseguiu isso por conta de duas deusas, o Prota fala que foi por conta do cogumelo infernal. No pavilhão do elixir espiritual o nosso Prota procura por pílulas de elixir para ajudar em seu cultivo. Mas as pílulas estão em falta e os ingredientes custam 2 rins e 1 perna. A irmã Mei diz que ele pode cultivar seus próprios ingredientes. Ele a pergunta se ela não está querendo enganar ele porque para que as ervas cresçam levam no mínimo 3 anos. Ela apenas diz para que ele siga seus conselhos. E para nossa infelicidade o irmão desgraçado do Prota aparece no pavilhão. Ele pergunta se o Shen Shangyi quer apanhar novamente. Sem mais nem menos ele o ataca pelas costas usando a palma Tianyang. Mas de nada adiantou porque o Prota consegue desviar facilmente, mas o cara é chato e não desiste. Ele o ataca novamente onde o Shen Shangyi consegue parar o ataque com apenas uma mão. Não satisfeito, Shen Zinhua pergunta se ele não tem medo de perder a mão. Nosso Protinha para humilhar diz que além de seu físico pobre, o seu Ki verdadeiro é praticado em vão. E demonstrando como é um verdadeiro Ki, nosso Prota desfere uma onda de Ki. Mas para acabar com a luta o dono do pavilhão dá as caras e pergunta quem está fazendo essa confusão. O Prota diz que seu irmão mais novo estava causando problemas e ele estava apenas o disciplinando. O velho diz que isso era apenas problema dele e que quem entra no pavilhão do Lorde para causar problemas não merece perdão. O Prota fala para seu irmão ficar fora de jogo por hoje se ele não estiver convencido que entre na seleção de chefe de clã. Seu irmão pergunta se ele é digno disso. Prota diz que agora que ele possui uma veia espiritual é dever ajudar seu pai na seleção. Na parte de cima do pavilhão o velho de antes pergunta se dominar o fogo verdadeiro do que é suficiente para fazer pílulas e de como existem poucos alquimistas no reino marcial do sul.
Uma pessoa desconhecida fala que ainda há um longo caminho a percorrer e de que você não pode fazer uma pílula sem ser um mestre. O ser misterioso diz que para o prota ser capaz de treinar o verdadeiro fogo ele deve possuir algo como a tal pureza, que em sua idade é bastante rara. Logo descobrimos que o misterioso era o mestre do pavilhão Ling Dan. O velho também diz que ninguém está autorizado a passar as habilidades de alquimia para o prota. No pátio da família Shen, nosso prota usava a técnica da saliva do dragão que a irmã Mei o ensinou para cultivar ervas. Com isso ele conseguiu cultivá-las em apenas 3 dias. A Mei fala que a saliva do dragão é feita da essência dos céus e da terra e contém uma vitalidade incomparavelmente majestosa. Ela diz que a saliva do dragão do jovem mestre ainda é fraca. Ela fala que quando seu cultivo for forte e sólido no futuro ele pode acelerar o crescimento de árvores espirituais milenares. Vendo que sua saliva do dragão ainda é fraca comparada à da irmã Mei, o jovem mestre vê que precisa se esforçar ainda mais. Assumindo a posição de atacante, a irmã Mei pergunta se ele quer ajuda para melhorar sua técnica de respiração e se ele implorar pode ensiná-lo boca a boca. Mal sabe ela que nosso prota é um homem casado de respeito. O jovem mestre diz que isso parece um pouco inapropriado. Logo a irmã Mei rebate dizendo que só estava brincando e que não era para ele levar a sério. Um tempo depois ele está preparando as ervas para fazer as pílulas. Do outro lado vemos que as duas estão abusando da boa vontade do nosso jovem mestre para fazer comida para elas. Em seguida ele se prepara para fazer as pílulas divinas usando seu sentido divino. Pouco tempo depois o jovem mestre acabou spawnando em um lugar completamente diferente. Ele se assusta com um bicho voador enorme e sem mais nem menos ele parte para cima do pássaro de fogo. Mas o pássaro era poucas ideias e já mandou uma bola de fogo na cara do prota. Sem conseguir desviar ele foi atingido em cheio. Usando sua técnica de alquimia ele usa a chama do verdadeiro Ki. O pássaro não é bobo nem nada, já ataca com seu fogo novamente. E achando que já estava com a vitória no bolso, a pássaro se divide em 3 e o ataca. O nosso prota é inteligente e nota que precisa usar níveis diferentes de pureza da chama de Ki verdadeiro para lidar com eles. Assim como na alquimia o calor necessário precisa ser ajustado constantemente, após tentar acerta um pássaro que voa para suas costas e o acabou acertando em cheio nas costas. Ele se pergunta como ele é tão rápido. Em seguida 3 pássaros voam em círculo fazendo um tornado de fogo. O jovem mestre tenta atacá-los novamente usando uma bola de fogo, mas de nada adianta. Ele acaba no chão novamente. 7 dias depois, no dia da seleção do patriarca na mansão da família Shen, Shen Enhai do 7º nível do reino marcial mortal discutia sobre a proibição dos ensinamentos de alquimia para o jovem mestre Shen Xiangdi. Ele se perguntava quanto tempo ele levaria para fazer uma pílula sem um mestre. E chegando pelo ar o jovem mestre se pergunta quem disse que ele não pode ser um alquimista. Ele diz que pode não ser talentoso, mas pode fazer pílulas sem um mestre. O Shen pergunta se o jovem mestre queimou o cérebro. Ele diz que leva pelo menos 1 ano para aprender alquimia, e de que ele dominou a chama do Ki verdadeiro em apenas alguns dias. O vídeo fica por aqui, mas se quiserem mais partes deixem seu like.